Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a igreja nos apresenta para este, que é o 6º domingo da Páscoa do ano B. O texto da primeira leitura se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, e vai nos dizer assim: Quando Pedro estava para entrar em casa, Cornélio saiu-lhe ao encontro, caiu aos seus pés e se prostrou. Mas Pedro levantou-o, dizendo: Levanta-te, eu também sou apenas um homem. Então Pedro tomou a palavra e disse: De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os pagãos, pois eles o ouviam falar e louvar a grandeza de Deus em línguas estranhas. Então Pedro falou: Podemos por acaso negar a água do batismo a estas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Eles pediram então que Pedro ficasse alguns dias com eles. Amados irmãos e irmãs, a grande pergunta que a gente fica aqui é: qual é o foco desse texto? Pode ter gente que ache que o foco da liturgia neste domingo seja falar sobre o sacramento do batismo. Pode ser que alguém queira dizer que o foco aqui é falar sobre a ação do Espírito Santo de modo genérico. Alguns podem achar que, sei lá, o foco é ver que talvez Cornélio se prostrou diante de Pedro, então vamos falar sobre idolatria. Então pode ter todo tipo de reflexão na mente das pessoas, mas esse não é o objetivo da liturgia neste domingo. Na verdade, a gente vai perceber isso inclusive no vídeo sobre o Evangelho, o foco da liturgia deste domingo é nos falar sobre como a gente deve se relacionar com os outros, dentro de uma ótica pascal, ou seja, à luz daquilo que a Páscoa ilumina a nossa realidade de vida. E como é que eu consigo explicar isso para vocês? Veja bem, tudo parte de como é que era a visão que o povo tinha no início da igreja. O judaísmo ele era extremamente nacionalista, então as pessoas elas colocaram na cabeça que a salvação ela vinha apenas para um povo muito específico. Então a salvação vinha para um povo que vinha de uma família judaica, porque a salvação só estava ali, né, dentro da linhagem de Abraão. Então, como Abraão, né, é o pai da promessa, então somente aquele que é filho de um pai judeu também poderia receber a graça da conversão e por aí vai. Só que o que acontece? A ação de Deus na pessoa de Pedro vai sendo revelada ao ponto em que ele descobre que não é assim as coisas. No início do capítulo 10, a gente percebe, né? Pedro vai visitar a casa de Cornélio, Cornélio era um pagão, né? E Pedro tem uma visão de animais bem estranhos, ele tem que comer algumas comidas estranhas, ele diz: não vou comer não, que isso aqui é impuro. E aí começa a vir toda uma discussão em que Deus vai revelando para ele que não é bem assim as coisas. Então Pedro está mudando a sua compreensão. Pedro agora começou a perceber que Deus não faz distinção entre pessoas. E como dói às vezes perceber que tem muita gente católica, né, de ir à missa até mesmo diariamente, que tem visões contraditórias àquilo que Deus faz. Se Deus não faz distinção entre pessoas, Ele ama a todos, Ele protege a todos, Ele cuida a todos, é assim também que a gente tem que fazer. José Lucas, mas eu não vou amar fulano tal que está em tal tipo de pecado. Você não pode amar o pecado daquela pessoa, mas você tem que amar o pecador. Porque Deus ama o pecador. Deus ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador, ao ponto de que Ele não desiste da gente. Se Deus desistisse, gente, Ele desistiria a começar de mim e de você. Percebe? Então, outra coisa importante, né? Se Deus não faz distinção, o que Pedro vai dizer? Ele aceita quem o teme, ou seja, quem o respeita, quem tem medo de perdê-lo, e pratica a justiça, ou seja, que busca fazer aquilo que é certo, independentemente de qual nação pertence. Então você está começando a perceber que Pedro está quebrando essa visão que era estritamente nacionalista, como eu falei para vocês agora há pouco, que Deus somente salva uma nação específica, que Deus só salva uma raça específica. E aí, quando Pedro está falando isso, aí tem um corte aqui dos versículos, né? De repente o Espírito Santo desce sobre aqueles que escutam. E aí o Espírito Santo ele desce sobre aquele que é pagão, aquele que não vem de uma linhagem judaica, mas também sobre aqueles que vêm de uma linhagem judaica.
Então o Espírito Santo ele é derramado sobre judeus e não judeus. O Espírito Santo acaba sendo derramado sobre todas as pessoas. Por isso que o grande foco dessa primeira leitura é nos levar a uma reflexão sobre a nossa postura diante do mundo atual. Cuidado, tem muita gente que se sente tão superior que quer ditar quando é que Deus age ou deixa de agir. Ah, eu não vou fazer ali não aquela missão aquele bairro ali só tem gente que não presta, é um monte de mulher que traz esposo, ah, porque lá tem isso e aquilo, ah, porque lá é um antro de perdição. Tem gente que fala dessa forma. Gente, onde tem mais gente perdida é onde mais precisa da misericórdia de Deus. É aí onde mais Deus tem sede de se derramar. A começar da minha vida, eu que sou pecador. A começar de você que está acompanhando esse vídeo. Então, que a gente possa hoje olhar para essa primeira leitura e refletir sobre qual a nossa postura diante dessas realidades. O Espírito, a espiritualidade pascal, ela tem que nos entender que a Páscoa aponta para a universalidade da salvação. Deus vem salvar a todos. Deus ele ama a todos. Ele deseja a conversão de todos. Ele quer o resgate de todos. Ele morreu por todos. Eu acho muito bonito, onde no Tríduo Pascal, na sexta-feira da Paixão, a gente celebra, né, rezando ali a oração universal. A gente reza até porque não acredita em Deus. Pelos ateus. Veja, nós rezamos por todos e tem que ser assim a nossa oração. Eu não só rezo porque eu gosto. Eu não só rezo porque eu acho que merece oração. Eu rezo por aqueles que precisam. Eu não devo somente amar aquele que eu acho que merece ser amado, mas eu preciso amar aquele que precisa de amor. E quanto pior é a pessoa, mais necessitada ela é. Então que nós possamos aprender, como Pedro, né, que se abriu a essa realidade, obviamente pela ação de Deus, que nós também possamos alargar o nosso coração para entender que a misericórdia de Deus não tem limites. Talvez a minha mentalidade ela é limitada. Talvez o meu coração seja limitado, mas o coração de Deus não. Ele não tem limites. A sua misericórdia alcança a todos. A sua misericórdia se estende a lugares que nós nunca, jamais imaginamos. E à luz dessa leitura, nós somos chamados a ter essa compreensão também. Uma visão alargada, né? Uma visão também cheia de misericórdia. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Espero que você tenha gostado, então, desta reflexão, desse estudo, desta primeira leitura. E peço a você que, se possível, compartilhe esse vídeo, então, com outras pessoas. Assim você ajuda também a divulgar este trabalho, tá bom? E você que chegou até o final deste vídeo e não é inscrito aqui no canal, eu te convido, se inscreve, para que você possa ajudar também esse canal a cada dia mais a crescer e que outras pessoas possam também, então, encontrá-lo, né? Encontrar aqui estes vídeos onde eu busco, na medida do possível, esclarecer ainda mais sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo, então, nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!